Tudo bem com vocês? Pois é, o Corinthians perde mais uma, desta vez em casa para o Fluminense. O Memphis Depay disparou depois do jogo e o Ramon Dias. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Criou algumas oportunidades, né? O goleiro Fábio fez algumas defesas, um chute do Romero, um chute do Depay, uma bicicleta do Depay na entrada da área ali que explodiu na defesa. Um volume do Corinthians, de certa forma. O Fluminense que não jogou tão bem assim na primeira etapa. Mas, cara, não foi um amasso ou uma ideia de que você entendesse de que o Corinthians poderia, né? Poderia até estar vencendo numa dessas finalizações, né? Mas não era algo vistoso, né? Os problemas já estavam ali. Tem uma dificuldade de elenco, de funções ali que você precisa ter no time, mesmo com as voltas aí do Gustavo Henrique e do Angileri no lado esquerdo, você, por exemplo, não tinha o cara da meia armação. E foi um legítimo 4-3-3, não foi um Bidon sendo esse camisa 10. Ele foi um volante junto do Carrilho e também do Ranieri. Acho que o Ranieri até se soltou em algumas vezes, tentou criar algum espaço ali, porque existe um buraco realmente. Existe um setor desconexo, um descompactamento ali, né, entre o setor de meio campo e o setor de ataque, porque aí você tem lá na frente o Memphis, o Yuri e o Romero. O Yuri pouco tocou na bola, o Romero acho que até foi participativo, e o Memphis, dentro daquela ideia de voltar um pouco, ele voltou menos. E eu tava tentando entender por que isso aconteceu, e depois na entrevista dele ficou claro. Ele tá visivelmente incomodado de ter que fazer muitas funções no time. Mas vamos lá. Vem o segundo tempo, e aí o Corinthians até começa com uma finalização, que é um chute do Romero, numa jogada do Carrilho pelo lado direito, que ele chuta pra fora. Então o Corinthians chegava até esse momento, mas é aquela coisa, né? O Corinthians não vem jogando para dominar os seus adversários, né? Isso não tem acontecido, mesmo nas vitórias, são vitórias apertadas, né? O Memphis também falou a respeito disso, né? Nunca há uma tranquilidade, sempre tem uma arma na nossa cabeça. Eu vou começar a falar aqui as frases do Memphis, porque elas são, gente, muito fortes. A declaração do Memphis depois do jogo, ela é de colocar o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias na parede. Ele botou os dois na parede. E aí depois vem o gol. E o gol, ele surge de uma forma muito curiosa, né? Porque o René, gente, o René é um lateral esquerdo que saiu assim de uma forma muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Inter. O cara fazia gols contra, o cara comprometia falhas de marcação. Muito ruim, assim, com sérios problemas. Eu não acho ele um lateral tão ruim, mas ele tava numa fase terrível. E de repente, né, no Fluminense do Renato Gaúcho, ele consegue fazer um golaço com a perna direita. É impressionante. O Renato fez o Bruno Cortez ser campeão da Libertadores, o Léo Moura aos 41 anos, o Jael também, né, ser um cara importante, o Cícero, que também foi renegado lá do São Paulo. O Renato, ele tem essa capacidade. E realmente ano passado ele estava muito mal no Grêmio e tudo mais, né? Teve o problema da enchente, ele teve problemas também. Enfim, mudou de ares e, cara, 4 jogos e 4 vitórias. É um Fluminense que nem joga tão bem assim, né? Eu digo... Não dá espetáculo, mas é um Fluminense, cara, competente. Você olha o jogo contra o Santos, por exemplo. Foi um jogo equilibrado, o Fluminense jogou melhor que o Santos, mas aí o gol no final, numa bola desviada, no chute do Samuel Xavier. Nesse jogo, o segundo tempo começa e o Fluminense pensa o seguinte, cara, eu vou atacar também. E aí os espaços sempre se oferecem, né, no time do Corinthians, especialmente na entrada da área, é uma liberdade para qualquer um finalizar, e aí numa rebatida do Félix Torres, a bola vem no pé do René, e o René de perna direita acerta um golaço no ângulo. E aí, como eu falei antes disso, teve uma parada ali e ele tava enjoado, segundo ele, toma um remédio, os caras buscam lá um remédio pro René, ele toma um remédio e na sequência faz o gol na transmissão. Os caras estavam zoando, que foi outra coisa, né? Até olhei pro meu aqui, segura aí. Mas aí o René faz um golaço, e aí já vem o questionamento. Poxa, a bola tava na mão do Donelli, o Hugo não tomaria esse gol. Isso aí vai acontecer enquanto o Hugo não voltar, porque a distância é muito grande. Gente, o Hugo pega até pênalti. Teve pênalti no jogo. E é óbvio que o Donelli não pegou. E eu não sei se o Hugo pegaria, mas ele normalmente pega. Ele pegou todos do ano. Ele pegou contra o Novo Horizontino, ele pegou contra o Palmeiras 2 vezes. O Hugo é absurdo, cara. Ele pega pênalti. E aí o Donelli não pega pênalti, não pega chute de longe. E vocês acham que não é orientação do técnico adversário? Chuta no gol. Acerta o gol.
Porque o Donelli, ele vai fazer algumas defesas, como ele fez. Na sequência, num chutaço do John Arias, ele fez uma puta defesa. Mas, cara, a bola do jogo ele não vai pegar. Então, o Corinthians começa justamente nessa fase de maior instabilidade, ele perde o seu goleiro titular, que é o melhor goleiro do Brasil, e aí a comparação fica muito injusta. Perde o Rodrigo Garro, o Coronado não consegue ser uma alternativa, e aí o time meio que capenga, porque aí você perde uma espinha dorsal, cara. Você perde, assim, 3 caras, ou 2, né? No caso do Hugo e do Garro, 2 caras referenciais. E aí você vê que o resto do time não consegue jogar. Não consegue jogar. E é curioso, porque o Ramon Dias, ele em algum momento encontrou soluções na ausência do Garro. Seja com o Coronado no início do ano, seja com o Thales Magno em alguns momentos, os dois pararam de jogar. Um por lesão e o outro tecnicamente. E aí ficou difícil. Quando ele tentou o Memphis nessa função, eu acho que o Memphis foi bem. Mas ele tá visivelmente incomodado de ter que ser meio que o solucionador de tudo dentro de campo. E aí na entrevista depois do jogo... o Memphis, ele disparou contra a comissão técnica. Porque assim, é normal a gente ver um jogador ser mais protocolar. Esse é o normal. Quando o Memphis vai lá, e ele foi o único cara que parou e ele falou tudo, porra, ele não bateu só na comissão técnica não, tá? Ele bateu na diretoria. Ele falou que algumas coisas foram prometidas, que precisam chegar jogadores mais experientes, que tem jogadores jovens muito bons, mas precisa de jogadores mais experientes para certos momentos, que o Garro faz falta, mas você tem que entender que na ausência de um jogador você tem que ter outro para substituir. E o Corinthians não tem. E aí quando não tem, você precisa encontrar soluções. Ele questiona, o time está progredindo? Penso que não. A gente está analisando o desempenho ou só o resultado? Você acha que depois do Paulista a gente melhorou? E realmente, gente, é uma vitória nos últimos 6 jogos. E de novo, uma derrota em casa. Algo que o Corinthians do Ramon não vinha sofrendo. Ano passado, vocês lembram, perdeu para... ano passado não, retrasado, né? Perdia para Bahia, tomava de 5, perdeu para o Inter pela primeira vez, perdeu para o São Paulo pela primeira vez. Quando chega o Ramon, isso meio que acalma. Você percebe que dentro de casa existia uma força. E aí começa agora, perde para o Huracan, depois de ter caído na pré-Libertadores por erros dele, perde para o Huracan, aí ganha do Vasco, beleza, aí toma um totó do Palmeiras no derby. Ah, mas tem o crédito do título paulista. Esse crédito já terminou, sinto dizer. Porque o Corinthians é muito maior do que um campeão estadual, né? É muito maior do que um campeonato estadual. O Corinthians visa outras coisas, até pelo investimento que faz. E aí você vai e olha para o brasileiro e o Corinthians tem 4 pontos em 4 jogos. Hoje é o 13º na tabela. Tá mais próximo da zona do rebaixamento do que da parte de cima. E aí aquele temor do ano passado já volta. Porque eu imaginava um Corinthians protagonista. Flamengo e Palmeiras dispararam e estão pontuando, e acho que vão disputar até o final, mas eu achei que o Corinthians estivesse nesse bolo. Eu sei que é cedo ainda, eu sei que dá tempo, mas aí perde de novo em casa pro Fluminense por 2-0. Então, assim, foi uma derrota muito forte, impactante, num momento de instabilidade e que, obviamente, a pressão recai sobre o comando técnico. Mais frases do Memphis Depay. Ele fala que não estão estudando o jogo, que ele se preocupa em estudar o jogo, mas que o jogo precisa ser mais estudado, que uma distância entre os setores de 50 metros não é o que ele entende sobre o melhor para o futebol. Mano, pelo amor de Deus, precisamos progredir taticamente, precisamos evoluir, precisamos jogar melhor o jogo. É isso que queremos? É esse o jogo que queremos? Cara, assim, foi muito forte. Foi muito forte. Ele cobrou reforços nas entrelinhas. Ele cobrou soluções da comissão técnica. Soluções essas que não estão sendo encontradas. Ele diz que está se desgastando, que contra o Palmeiras, no jogo passado, no Totó, que ele foi meia esquerda, lateral esquerdo, e que é óbvio que sem o Garro e sem o meia, ele tem que receber mais essa bola entre linhas, mas aí ele fica longe do gol. É óbvio que ano passado ele cresceu sendo o cara do último terço, porque a bola chegava, né? Chegava e ele tinha o trabalho de finalizar ou de assistir o Yuri. E aí a coisa aconteceu. Nesse momento em que ele tem que voltar para buscar o jogo, para marcar lateral, para acompanhar, cair por um lado, cair por outro e vindo até o pé do volante, como que ele vai chegar lá na frente? Ele falou sobre isso, eu tenho 31 anos. Como que eu vou chegar lá na frente? Não tem como. Então assim, o principal jogador do time, ou pelo menos o mais valioso, o que recebe o maior salário, a estrela do time,
tá indignada com o momento do Corinthians. Isso eu achei legal. Porque ele bateu no peito e disse assim, não tá bom. Não tá bom. Ele representou o torcedor e implodiu o trabalho de Ramon Dias. A verdade é essa. Quando um jogador desse quilate chega na coletiva e fala o que ele falou, porque se fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém, talvez a gente não desse ouvidos. Olha, vocês vão lembrar até do Roger Guedes batendo de frente com o Vitor Pereira em algum momento, mas dentro de uma... ele não me põe pra jogar na função que eu gosto, não sei o quê, mas fica uma coisa assim meio que... Quando ele critica o todo, da maneira como ele fez e tendo o tamanho que o Memphis tem, cara, e os resultados não colaborando, e os desempenhos também não tem muito como fugir. Vamos pra informação. Todos os patrocinadores, porque nós vamos falar da demissão de Ramon Dias. Ramon deixa o comando técnico do Corinthians, oficial pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Dias, Bruno Urrubari e Osmar Ferreira, além do preparador físico Diego Pereira. Dias chegou ao Corinthians em julho do ano passado e conquistou o Campeonato Paulista de 2025 pelo timão. Nota do Corinthians, tá? A diretoria de futebol agradece os profissionais pelos serviços prestados, o clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O Corinthians, por meio de seu executivo de futebol, Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída do Ramon Dias. Não é verdade nessa nota, que já fez com um contato com o Dorival Júnior antes do jogo, inclusive contra o Fluminense, tá? Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, comandará o elenco profissional nesta sexta-feira. Não sei se vai comandar contra o Sport. Vamos aos detalhes, tá? Ramon Dias perdeu, né, o elenco, perdeu o grupo. Ontem a gente viu a entrevista do Memphis Depay, que rasgou o verbo, falou um monte de verdade. Realmente o Corinthians é muito mal treinado, né? Ele falou, a gente só tá olhando resultados, né? Realmente é o que eu sempre falava para vocês, né? Veio o resultado do Campeonato Paulista, mas o Ramon Dias, enfim, não fazia um grande trabalho. O Corinthians dependia muito das suas estrelas e quando elas não rendem em campo, acaba, né, o Corinthians tendo aí uma sofrência durante os jogos, tá? Nome, né? Ramon Dias perdeu o grupo, enfim, todo mundo já sabe. Vamos daqui para frente agora. Ontem eu avisei vocês que haveria uma reunião hoje pela manhã para discutir a saída do Ramon Dias, né? E eles chegaram à conclusão que não dava mais para continuar. O Fabinho Soldado foi o mais conservador, né? O último a aceitar tudo isso. Houve até uma cobrança para cima do Fabinho, mas o Fabinho também acabou aceitando, porque o Fabinho tem um bom contato com o Dorival Júnior. Agora eu vou trazer para vocês uma informação exclusiva. O Corinthians procurou o Dorival Júnior, tá? Antes, né, do jogo contra o Fluminense, eu já tinha falado no Blend agora há pouco, mas o Corinthians procurou o Dorival Júnior assim que o Santos ficou sem técnico, tá? E eu não duvido nada que o Corinthians não tenha pedido para ele dar uma segurada, hein? Enfim, então agora a gente não sabe se realmente o Dorival Júnior vai ser o novo técnico do Corinthians, tem tudo para ser, né? O Corinthians fez questão de colocar na nota que não conversou com nenhum treinador antes da queda do Dorival, da queda do Ramon Dias. Isso não é verdade, faz questão de colocar isso na nota para não pegar bem, né? Para não pegar bem, a gente sabe que funciona assim, né, o futebol, né, enfim, o off é o que tem mais verdade, né, os bastidores que a gente traz aí para vocês. O Dorival Júnior é um técnico que sempre teve o sonho de treinar o Corinthians, é o único clube de São Paulo que ele ainda não trabalhou, né, trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Santos, 2 vezes, aliás, em cada um, né, e no Corinthians nenhuma passagem. Então acho que agora, né, o Dorival entende que o bonde está passando mais uma vez e ele precisa agarrar, senão pode ser aí, né, se ele não agarrar dessa vez, pode talvez, quem saiba, ser a última chance, a última oportunidade do técnico Dorival Júnior de comandar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Dorival que, né, foi demitido da seleção brasileira recentemente, quase foi contratado pelo Corinthians no ano passado, antes do São Paulo contratar, né, o treinador Dorival. Enfim, ele é o nome número 1. O Memphis chegou a indicar um europeu, tá? Eu não sei se não claro que eles levam o Memphis a sério, mas a conversa com o Dorival, então assim, não pesou muito a indicação do Memphis em relação a um técnico europeu. Não pesou muito os nomes do Tite, não pesou o Luiz Castro, não pesou muitos outros nomes, porque o Dorival já é uma conversa do Corinthians aí de mais de uma semana,
quase 2 semanas. Então, há uma semana no mínimo aí, já houve o primeiro contato do Fabinho Soldado. A relação do Fabinho Soldado com o Dorival Júnior é ótima, e isso faz, né, quem sabe o Dorival até aceitar um convite de imediato. O Dorival já estava amadurecendo a ideia de voltar a trabalhar, mesmo deixando a seleção brasileira, né, de forma precoce tão recentemente. Ele já confessou isso para pessoas mais próximas, que o interesse dele é voltar a trabalhar. E agora o Dorival Júnior, né, o Dorival Júnior aí chega, quem sabe aí para assumir o Corinthians, né? Vamos aguardar. Não está nada definido, não dá para a gente cravar. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês: o Corinthians abriu os cofres para Dorival Júnior. O Corinthians fez uma proposta, o Dorival, se aceitar comandar o Corinthians, será um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Não vou falar que é o mais bem pago, porque ainda não fiz essa pesquisa, mas ele vai ganhar muito mais do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians, tá certo? Então, assim, ele vem... apesar que não é questão de grana, né? O Dorival também tem a rescisão lá da CBF para receber. A questão não é essa. A questão é convencer o Dorival de um projeto, tá? E aí o Corinthians, né, certamente, através, principalmente do Fabinho Soldado, deve estar convencendo o Dorival a esse projeto. É o nome mais forte para assumir o Corinthians, para ter aí um dos maiores salários do futebol brasileiro, né, na questão treinador, jogador, enfim, vai ter um grande salário, tá? O Ramon Dias conquista no Corinthians o Campeonato Paulista, tá? Ao todo, o técnico argentino Emiliano Dias comandaram o Corinthians por 59 partidas, com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com aproveitamento aí de 60%, 59,8% dos pontos disputados. No final do ano passado, né, com 9 vitórias consecutivas, livrou o Corinthians do rebaixamento e, consequentemente, classificou o Corinthians para a pré-Libertadores. Esse ano, né, o Corinthians é eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, que pesou muito contra, né, o Ramon Dias. Por isso, o Corinthians vai disputar a Sul-Americana e já toma um pau do Huracan logo na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana classifica só o primeiro. O segundo vai enfrentar o terceiro, um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. E na segunda rodada também não ganhou do América de Cali, conquistando um empate somente no final. O que valeu foi o título, né, claro, né, do Campeonato Paulista, mas enfim, não dava mais, a pressão era forte, houve a mudança, e agora fica a questão, né, desse anúncio do Dorival Júnior. Eu achava difícil realmente o Corinthians já anunciar a demissão do Ramon Dias e na sequência a contratação do Dorival, porque vai ficar aquela coisa que por exemplo, o Dorival não gostaria, né? Negociou antes, né? Enfim, isso daí acaba pegando mal aí na questão de ética, né? Entre os treinadores, tá? Entre os treinadores, beleza? Enfim, perdeu o grupo, já não dava mais, nota do Memphis. Acho que eu não esqueci mais nada em relação a Ramon Dias, em relação a Dorival também. Plano B, C, D, a gente pode falar depois que tiver uma resposta definitiva do Dorival. Talvez nem tenha, então a gente não precisa nem se desgastar segundo o Samir Carvalho, o Dorival Júnior é o favorito da diretoria e já houve conversa nos bastidores. Ele está livre no mercado e agrada a diretoria e conselheiros. O nome mais forte desse momento é Dorival. As conversas já aconteceram e o negócio pode ser fechado muito em breve, disse o Samir. A expectativa é que o anúncio possa acontecer ainda nessa semana. Dorival tem currículo, tem experiência, mas será que ele consegue arrumar o time do Corinthians? Fiel, quero saber a opinião de vocês. E no próximo vídeo trago mais informações sobre a busca do Corinthians sobre reforços, movimentações no mercado e bastidores do novo treinador. É isso, fiel. Sai Ramon, entra Dorival, Corinthians vive mais um capítulo de mudança e o torcedor espera respostas urgentes dentro de campo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão. Valeu, fiel, tamo junto e vai Corinthians!